Opa, gente, tudo bom? A gente agora vai falar sobre. A gente também vai falar sobre a dificuldade desejada e tal. Só que agora a gente vai para um. Vamos falar para uma outra lente. Uma lente mais filosófica, mais reflexiva. É mais um papo mesmo. Vou falar muito sobre sistemas e tal. E eu quero falar como a sociedade vê um erro. Como você sente quando você erra? Você se sente mal, né? Também me sinto mal. Te errou e tal. A gente sempre está pressionado a acertar. A gente tem vergonha dos nossos erros, a gente faz um erro bobo às vezes, e a gente tenta até escondê-los. E o que, que a gente faz para evitar esses erros? A gente procura um caminho mais fácil para consertá-los. E qual que é o caminho mais fácil? Pô, em um ambiente para um estudante, rever aquilo, ler rapidinho antes da prova, ou para um, ou para um conceito de esportes físicos, treinar 3 dias pesado numa estreia de um campeonato. Quem nunca fez isso, né? Qual atleta que nunca fez, né? E a gente tem um ego. É bom ter ego, tá? Mas tem que tomar cuidado. Porque quando a gente erra, a gente fica muito vidrado naquilo. A gente coloca muito peso e às vezes peso desnecessário. E a gente tenta escondê-lo, esconder esse erro, tanto das outras pessoas e tanto de nós mesmos. Você esconde o erro de si mesmo, você tenta procurar desculpas ou o caminho mais fácil para consertá-lo. Às vezes o caminho mais fácil para consertar um erro não é o caminho certo, não é o mesmo, é mais efetivo. Entende que se você viu o vídeo desse, você sabe, você já você sabe o que é dificuldade desejável, a troca de contexto. Você sabe que a gente precisa ter dificuldade, ter fricção cognitiva para gerar aprendizado. Isso é para a vida, não é só sobre aprendizado. É principalmente sobre aprendizado, sim, mas dificuldade desejável quando a gente pensa em um viés filosófico é literalmente a mudança de perspectiva que você tem sobre o erro. Isso é muito poderoso, tanto em uma parte neurológica quanto em uma parte psicológica. Quando você consegue realmente mudar a forma como você vê um erro, plastificar o seu cérebro, literalmente neuroplasticidade, da forma como você vê um erro, você para de liberar cortisol, que é o hormônio do estresse que o cortisol faz. Dificulta a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O aprendizado. Resumindo. E você libera mais dopamina na hora da adrenalina, que é para melhorar o aprendizado. É, você vai amplificar o aprendizado. Quando você só muda a visão, a perspectiva que você tem de um erro. Só de fazer isso você tem altos ganhos de aprendizado. Uma mudança de visão de vida, uma mudança de visão de erro. Pensa, eu não estou falando de sistemas mais, estou falando de mentalidade. Sim, de mentalidade. Sei, muito papo de coach isso. Sim, concordo. Mas vamos falar isso com profundidade? Eu não me considero um coach porque ficou muito defasado. Me considero um engenheiro de performance. E a gente sempre busca não uma visão única, mas uma visão multidimensional. Pensa nisso e tenta levar agora, falando com você, tenta levar isso a sério, que eu vou falar. Muda a visão que você tem do erro, mas pensa de verdade nisso. O que que significa mudar a perspectiva que eu tenho de um erro, considerando que eu já sei o que é uma dificuldade desejável e o quão importante é a fricção de cognitivo no aprendizado? Pensa nisso.
Pô, se eu mudar a visão que eu tenho de um erro, o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil para mim aplicar a dificuldade desejável, porque eu não vou me sentir muito é, ineficiente. E o que acontece com isso? Você se redescobre a relação que você tem com a dificuldade, a relação que você tem com os estudos, a relação que você tem no treino. Fazer um treino chato, fazer um treino difícil, você redescobre a relação que você tem e se torna gostoso esse processo. Quando você muda a perspectiva que você tem de um erro. Entende? Agora, vamos adicionar um pouco de viés lógico, um viés matemático agora. Opa, peraí. Aí foi. Quando a gente tira, vamos tirar todo o sentimento, todo o peso. O que é um erro? O que é um erro? Opa. O que é um erro e um acerto? O que é isso? Se a gente só por um viés matemático. Isso daqui é um dado. É um dado. Nada além disso. É um dado. É estatística. É dado. E o que é um dado? É algo que diz uma probabilidade, seja lá o que for. O dado te julga. Daí você vai dizer assim, pô, fiz 3 acertos de 10 questões. Não exatamente. O dado é aquilo. Quem define se é um dado negativo ou positivo, sabe quem define isso? A pessoa. É a pessoa que vai julgar, que vai dar valor naquele dado. Porque o dado, em forma mais. sua forma raiz, a gente pode dizer assim, não tem peso, ele não julga, ele não elogia, ele não é positivo, ele não é negativo. Daí você vai dizer, se a gente pô, tive. Aqui os dados apresentam que eu tive uma baixa produtividade. Que ele mostrou que eu teve um. Que eu perdi muito investimento financeiro. Tá bom, o resultado foi negativo. Mas o dado, ele só tá mostrando pra você. É ruim? Sim, com toda certeza. Ele é negativo? Sim. Mas só negativo? O que tem de positivo aí? Se a gente pensar mais a fundo, em várias dimensões. Opa, foi aqui que eu errei então. O dado me mostrou que eu estava errando ali. O dado me mostrou que eu estava errando. Logo, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está dando certo. Opa, o que é isso? Para você corrigir um erro? O que para você identificar exatamente o erro? Por que você errou? Para você traçar o caminho? O que é isso que a gente viu na terça? Dificuldade desejável. Você literalmente está aplicando um conceito de ciência de aprendizagem na vida. O que vai definir o valor e o peso daquele dado é você mesmo. É você mesmo que vai definir. Você pode fazer isso de uma forma eficiente ou pode fazer de uma forma ineficiente. Por isso que eu falo, e se a gente pensar de uma forma um pouco mais extrema, dados são mais importantes do que emoções.
Não confunda isso, pelo amor de Deus, com ser um psicopata sem emoções. Não. Quando você tem um dado que aparenta ser negativo somente, como uma baixa percentual de acertos ou uma derrota em um campeonato, ou uma baixa performance, vem emoções ruins. Só que o que essas emoções fazem no fim? Elas dificultam a leitura fria daquilo, a leitura fria do dado. Dificulta você ver o dado do que ele é. Ele é apenas um dado. Por isso que dados são mais importantes que emoções quando a gente fala do ambiente de alta performance. Se você quer ter alta performance, você tem que entender que dados é mais importante do que emoções. As emoções é uma frase muito coach, muito grotesca, mas é real. Se a gente está falando de um ambiente de alta performance, entenda. E não tratam isso como uma brincadeira, como uma frase de impacto. Isso é mais pura lógica, mais pura verdade. Emoções atrapalham a interpretação de um dado, porque você começa a colocar peso que não existe, às vezes peso desnecessário dificulta a leitura daquele dado que ele pode estar mostrando. E eu estava pensando, me veio isso, uma coisa muito, uma epifania mesmo. Tá, como que a gente faz então? Como que a gente começa a ver o dado como ele é mesmo? Como que a gente começa a mudar a perspectiva que você tem do erro? Como que você faz isso? Você começa a tratar o erro como, errei, tá tudo bem, né? Erro é só dado não tem peso, então, teoricamente, estaria tudo bem, né? Não. Se você tratar assim, você não vai ter evolução. Na verdade, você vai estar aceitando o seu nível, aceitando aquele nível baixo, aceitando aquele performance baixo, aceitando aquela quantidade de acerto. Mas tá bom. Você falou que dado não é para gerar peso. Mas agora você está falando se eu não levar, se eu não pesar as coisas, eu também vou ser ineficiente? Aqui que tá a questão. Dado é erro, tá? Dado também é acerto, mas vamos fechar aqui. Só vamos pensar em dados como erros, tá? Porque o foco desse vídeo é mudar sua perspectiva que você tem em relação ao erro. O que você faz? Aprendizado, ou qualquer outra coisa, ou evolução, é errando que se aprende, né? Muita gente fala isso. E não é verdade. Você errando, você não vai aprender. Se você só errar, você não aprende. E vamos agora abrir esse leque. Vamos ir para outros viés. Vamos agora para um comportamental. Em um relacionamento. Pô, errei com aquela pessoa. Ou errei com aquele amigo. Fiz burrado. Errando que você aprende. Você fala, errando a gente aprende. Não, não é verdade. E é isso que acontece. Pede desculpa e erra de novo. Pede desculpa, volta aquele erro. Ele começa a fazer a mesma coisa. Errando que você aprendeu? Não. Ele está repetindo o mesmo comportamento. Agora vamos para um outro viés acadêmico. Errei a questão. Tudo bem. Corrigi ali rapidinho, pô, foi. Errei de novo. Pô, corrigi ali, foi. Acertei. Acertei. Errei. 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 Você evoluiu? Você aprendeu? Não. Agora vamos para um viés esportivo. Acertei a sequência. Errei a sequência. Errei. Perdi. Perdi o campeonato. Perdi o sparring. Tive uma mal performance. Foi por isso. Tá, vou tentar fazer de novo. Acertei. Tá. Errei. Perdi. Você evoluiu? Não. Errando não se aprende. Errando não se aprende. A forma certa, a verdadeira frase disso
correlação do erro com o aprendizado é identificando, analisando e blindando o erro que se aprende. Viés comportamental. Errei com uma pessoa, brigamos e tal, briguei com ela. Identifiquei a briga, que às vezes a pessoa briga e depois nem identifica. Às vezes deixa passar e deixa morrer no passado e tal. Ela não identificou. Identifica o erro, tá? Trouxe o erro para a memória de trabalho, trouxe o erro para a realidade. Beleza, analisa, vamos decompor esse erro, tá? Foi isso, foi isso, foi isso. Foi assim, eu falei isso, ela reagiu assim. Depois, com a reação dela, eu falei ainda mais isso. Ela se sentiu assim. Tá. Onde tá? Analisei. Decompus. Onde tá os pontos vermelhos? Os pontos realmente de muito estresse. Aqui, aqui, aqui. Como que eu blindo isso? Como que eu posso blindar? Como que eu posso reconstruir? Assim. E o que isso gerou? Aprendizado. Em um contexto acadêmico, mesma coisa. Errei aqui, tá? Por que eu errei? Tá, identifica o erro, tá? Identifiquei o erro. Tô errando isso. Por que eu tô errando? Vamos decompor ele. Eu fiz esse processo, eu fiz a etapa 1, etapa 2, etapa 3, pô. Eu tô errando na transferência do pensamento 2 pro pensamento 3. Como que eu posso blindá-lo? Você aprendeu? Um contexto esportivo. Perdi aquela luta. Vamos decompor ela. Foi assim, foi assim. Tá. Eu fiz isso, ele fez aquilo. Eu fiz aquilo de novo e ele fez isso. Eu fiz aquilo e ele reagiu assim. Pô, meu erro foi qual? Ah, ali no terceiro eu já podia ter feito tal coisa. Como que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso blindá-lo? Você evoluiu. Entende? E isso só foi possível. Por quê? Porque você errou. Se não fosse pelo erro, você não saberia. Você não ia identificar um mau comportamento ou uma conceituação errada ou uma falha técnica. Se não fosse pelo erro, você não ia identificar. Agora entendeu? Por que o erro é tão importante? Porque você precisa reformular a sua relação com o erro. Entende? Quando a gente começa a pensar de uma forma mais profunda e mais multidimensional. Entende o peso que é essa frase? Mude a sua perspectiva que você tem pelo erro. Não é só uma frase de coach, não é uma frase só de impacto, não é uma frase só motivacional. Entender o peso com uma simples mudança de mentalidade faz você ter um aumento significativo em 3 áreas diferentes da sua vida, só você mudando a sua mentalidade, sem precisar acrescentar técnica, sem acrescentar sistema, sem precisar fazer sacrifícios exorbitantes, só uma mudança de mentalidade. E você conseguiu melhorar 3 aspectos diferentes na sua vida. Isso para os sons que eu comentei. Agora eu vou te dizer como fazer isso. Erro é dado. Beleza. O que você vai fazer? Você vai tirar o peso. Exatamente. Você tira o peso daquilo. Só que o que é o peso? Julgamento, martirização, palavras muito violentas consigo mesmo, julgamentos que são injustos. Isso é peso. Você tirou ele. Tá, agora como que eu faço para não ficar confortável? Para não ficar confortável em errar? Você mantém o valor. O que é o valor? São os dados que aquele erro mostrou.
O valor é aquilo, é o que ele está falando. Você está errando nisso. Isso é um dado. Isso é um valor. O valor de um erro é o aprendizado. Ele está te dando a chance para você corrigir um conceito, para corrigir um comportamento, para evoluir. Você tirou o peso e manteve o valor daquilo. É isso que você precisa fazer para mudar a perspectiva que você tem de um erro. Você tira o peso daquele erro, mas mantém o valor que um erro possui. Ele tem o valor de fazer você evoluir. Ele tem o valor de fazer você aprender. Entende isso? Entende como é importante você mudar essa perspectiva? É mudança de mentalidade mesmo. É puramente isso. Você não precisa fazer mais nada. Muda a forma como você vê as coisas. Muda a forma como você vê um erro. Pare de se auto-martirizar. É ineficiente. Não tem um porquê lógico disso. Você está colocando peso onde não existe. Agora vamos falar sobre outra coisa. Correlacionada a isso. Tá? Quando você acerta uma coisa, comportamento, uma questão, um arremesso, você evoluiu de fato? Você aprendeu? O que é aprendizagem? Trazer engramas de memória para memória de longo prazo. É a atividade neuroplástica do cérebro. Isso é aprendizagem. Você acertar uma questão, acertar um comportamento, o que eu quero dizer acertar um comportamento teve uma situação na qual exigiu você pensar ativamente e fazer, em vez de você explodir e gritar, você pensou racionalmente e executou o que tinha que fazer. Acertei um golpe específico. Você aprendeu? Você evoluiu? Não, você não evoluiu quando acertou. O que você fez foi uma coisa diferente. Você validou o seu nível, mas você não aumentou o seu nível. Você apenas validou aquilo. Exatamente isso. Você não está evoluindo quando você está acertando. Você só está validando a sua inteligência. Você está validando o seu nível, mas não está aumentando ele. E como que você aumenta? Errando? Isso é uma parte. Identificando, analisando e blindando. Aí sim você evolui. Aí sim gera atividade neuroplástica. Aí sim gera LTP, potencial de longa duração. Aí sim que você transfere uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Entende? Acertar é validação do seu nível. Errar, identificar, analisar e brindar é a evolução, é o aumento de inteligência. Então, isso está totalmente conectado à aula de terça. Se você não viu, veja. Você está muito fácil, você não está evoluindo, você está validando seu nível. Gera dificuldade para você errar, para você poder identificar, analisar e blindar. Que daí você evoluiu. E como que você fez isso? Errando. E o que te permitiu ter essa visão? A perspectiva, a mentalidade de que um erro é um dado. Quem dá valor, quem coloca peso naquele dado é a pessoa. Porque um dado X, para uma pessoa Y, ele é positivo, totalmente positivo. Para uma pessoa X, pode ser um pouco positivo e um pouco negativo. Entende? Fechando e sintetizando tudo, todo esse vídeo, mudam a mentalidade de vocês. Eu não estou falando isso como um papo de coach. Eu te mostrei, logicamente, por múltiplas lentes, a importância de mudar a mentalidade e a perspectiva que você tem de um erro. E não é só a frase de efeito. Tire o peso, mantenha o valor.
se você quer ter alta performance, se você quer ter realmente sucesso, redescobre a relação que você tem com a dificuldade, com o erro. Porque você aceitar, você não evolui, você valida. Quando você erra, identifica, analisa e blinda, pode ser também usar processamento, você processar, você evolui, você aprende. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam pegado alguma coisa de importante nesse vídeo. As quintas são é mais um bate-papo mesmo, é mais um papo reflexivo, mais filosófico do que um próprio sistema, só que é igualmente, ou se não, ainda mais importante do que as aulas de terça. Porque a gente aqui não está falando só sobre aprendizado e performance. A gente está falando literalmente sobre uma mudança de vida. Uma mudança de perspectiva de vida, tá? Até logo, gente.